Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3. Livro que escreveu o profeta Abacuque, capítulo de número 3. Eu quero pedir que você leia pausadamente, junto comigo, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Belinha, coloca a outra versão para mim. A Almeida, corrigida e revista. Não está indo? Está travado, irmão. Todo o mal da mídia vai saindo agora. Tem que filmar a Bela ali um dia. Eles ficam desesperados. Não vai dar? Então tá bom. Mas em outras versões está escrito assim: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Quero pedir que você feche seus olhos. E que antes que eu comece a orar, você possa orar. Não por um avivamento de uma nação. Não por um avivamento nem mesmo da igreja. Mas que você possa orar pelo avivamento da sua vida. E eu creio que através do poder do Espírito Santo, você sairá daqui nesta noite avivado pelo poder de Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, obedecendo a tua voz e o teu comando, eu estou aqui, Senhor, diante da igreja do Senhor, e que o Senhor, apesar de mim, confiou todas essas pessoas nas mãos do meu chamado. Senhor, obedecendo a tua voz, Senhor, eu estou no púlpito da igreja hoje para falar, Senhor, e talvez falar baixinho, talvez gritar com todas as forças do pulmão e pedir ao Senhor, Deus, aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, em nosso coração. Senhor, nos livra, Senhor, da frieza. Nos livra, Senhor, do desânimo. Nos livra, ó Deus, da apostasia. Nos livra da conformidade, Senhor. Deus, nós queremos declarar como a tua igreja. Nós não estamos acostumados com a tua presença. Nós queremos mais de ti. Senhor, e como o profeta Abacuque confessou ao Senhor, nós conhecemos os teus feitos, Jesus. Nós sabemos que tu és o Deus que derrubou Golias. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que nunca perdeu uma guerra. O Senhor é o Deus que enviou o teu Filho Jesus para ser crucificado pelos homens. Porque só o Senhor tem o poder de ressuscitar. Nós conhecemos os teus feitos, Jesus. E como Abacuque, Senhor, na noite de hoje, nós queremos dizer como igreja, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, faz ela conhecida, Senhor, nesta cidade, neste estado, neste país, Senhor. Em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, Senhor. Porque nós acreditamos naquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Que todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Acima de ti não houve e jamais haverá. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já é Deus. Nós declaramos como igreja na noite de hoje que nós conhecemos as tuas obras e aviva, Senhor, a tua obra em nome de Jesus.
Eu sei que os irmãos são bons de Bíblia. São todos leitores assíduos da Bíblia. São todos estudantes da Bíblia. Mas eu quero recordar para você o cenário em que Abacuque escreve o capítulo de número 3. Eles estão vivendo o começo da profecia de Deus, que não é só uma profecia, é um julgamento de Deus. Eu não sei vocês, mas tem vezes que as coisas estão dando errado para mim e eu falo, Jesus, de onde que está vindo isso? E o Espírito Santo sopra no meu ouvido e fala, olha, isso aí é perseguição do inferno. E eu falo, tudo bem. Se é do inferno, está tranquilo. Porque se o diabo se levantar 1000 vezes, 1001, ele vai cair. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos vêm por um caminho nos atacar, mas por 7 caminhos eles fogem. Então quando as coisas estão dando errado, que é uma afronta do diabo, é tranquilo para nós. O problema é quando as coisas estão dando errado, e aí o mesmo Espírito Santo de Deus vem nos seus ouvidos e fala, isso aí é a sua colheita. Porque você plantou e agora você está colhendo. Se nós parássemos para imaginar isso, nós oraríamos muito mais, jejuaríamos mais, buscávamos a Deus muito mais. Quando estivéssemos no culto, estaríamos adorando a Deus muito mais. Porque se você pensar que você vai adorar a Deus para receber algo, isso é uma negociata, esse é um relacionamento muito estranho. Eu adoro a Deus e Ele me abençoa. Mas só adora a Deus verdadeiramente aquele que entende que não é nada sem Deus. Só adora a Deus de verdade aquele que entende que todas as coisas são para Ele. Tudo que nós temos veio por meio dEle. E só aqueles que conseguem adorar ao Senhor é porque Ele já fez tudo por nós. Mas dura coisa quando as coisas estão dando errado e é só uma colheita. Abacuque tinha essa consciência. Porque ele começa orando, é engraçado essa oração dele. Ele fala, ó Deus, eu conheço o Senhor, sei o que o Senhor fez, sei que o Senhor é um Deus poderoso, sei que nós estamos errados. E eu sou pai, obrigado, eu sou pai de 3 filhas. Quando eu vou chamar a atenção delas, de uma das 3, em que não é a culpa da que eu estou chamando a atenção, ela logo diz, não fui eu. Mas quando eu acerto o alvo de quem errou mesmo, é muito interessante ver a maneira como que o culpado se comporta. Às vezes, quando não é a sua culpa, você se revolta. Mas quando você é o culpado, você faz igual Abacuque. Diz, olha Deus, eu ouvi falar das coisas que o Senhor faz. E eu sei que só está no começo. Eu sei que vai piorar bastante nos próximos 70 anos. Que isso é o período que eles vão sofrer. Para nós é tranquilo ver, né? Que já foi a história. Imagine estar vivendo ali e sabendo que o tempo difícil é um tempo de punição de Deus. Eu quero fazer um paralelo, e eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de falar de Jesus, do céu, da vida. Mas o sentimento que Abacuque está aqui é muito parecido com o sentimento daqueles que vão para o inferno. Porque hoje a gente consegue colocar a culpa no A, no B, no C, na igreja, no pastor, no louvor. Ah, a igreja não tinha estrutura, a igreja, o pastor gritava muito, o pastor fazia isso, o pastor falava muito baixo, o pastor pregava andando, o pastor pregava parado. A igreja não funcionava do jeito que eu queria, nós temos desculpa para todas as coisas. O problema é que quando a condenação, a punição de Deus vem, não tem como argumentar com Ele. Porque Deus
faz o caminho do arrependimento todos os dias aparecer na nossa frente. O nome deste caminho é Jesus. Não é à toa que Jesus fala: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem até a Deus se não for por mim. Quem amargar esta condenação eterna vai se punir a eternidade, porque ele vai dizer: olha, eu podia ter ido lá naquela igreja dos loucos, eu podia ter levantado a minha mão para Jesus, eu estou aqui não é por culpa de ninguém, eu estou aqui porque Deus me puniu, porque eu não quis ouvir a palavra dele. E é por isso que a Bíblia fala que aprove ao Senhor salvar o homem pela loucura da pregação. Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O profeta Abacuque está diante de um cenário muito pior do que a gente vive hoje. E Abacuque é contemporâneo das histórias. Ele é do povo judeu. E o povo de Israel até hoje conta os feitos de Deus. Por isso que ele diz: olha, Senhor, eu conheço as tuas obras, eu conheço os teus feitos. Como pastor de igreja, as pessoas sempre me perguntam qual é o maior problema da igreja. E o maior problema da igreja é a frieza com que nós vivemos. Eu não estou falando de barulho. Nem todo barulho Deus está no meio. Se barulho fosse sinal de presença de Deus, o carnaval seria um lugar que todos deveríamos estar lá. Nem todo barulho Deus está no meio. Mas aonde Deus está, alguma coisa acontece. A verdade é que os nossos cultos se tornaram frios porque nós subimos na cadeira do entendimento. Nós, ou no caso vocês, vem à igreja, senta e começa a analisar as pregações. Não, olha, eu acho que faltou um pouco da homilética, faltou bastante da hermenêutica, eu acho que faltou conteúdo histórico, eu acho que. A nossa vida se tornou fria no culto, porque ela é uma vida fria de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Quando é domingo, 4 da tarde, aí você lembra que é crente. É por isso que Abacuque fala: olha, Jesus, eu sei que tudo aqui está ruindo, eu sei que virão dias mais difíceis, mas mesmo assim, Senhor, mesmo nós sendo culpados, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque nós ficaremos aqui na Babilônia por 70 anos, e se o Senhor não nos avivar, daqui a pouco nós estaremos perdidos, daqui a pouco nós não lembraremos que o Senhor é Deus mais. Chegou o tempo de clamar a Deus por avivamento de novo, mas não um avivamento só da nação, não só um avivamento de uma cidade, não só um avivamento de um culto, mas um avivamento pessoal, que quando você acorda pela manhã, a sua primeira palavra é: eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me sustentou. Não se entregue, não levante a sua mão e nem faça uma cara muito feia, senão eu vou saber que você faz isso. Mas quantos crentes no dia de hoje, quando acorda, a primeira coisa que ele faz é botar a mão no celular para ver as notícias, ver o feed, ver o TikTok, o Instagram. Eu não gosto do estilo rock. Não gosto. É um gosto. Mas tem um cantor da Oficina G3, o Najib, gosta dele. PG. O PG fez um hino que eu não gosto de rock e eu ouço todos os dias. Praticamente. Que ele fala: que sejas o meu universo. Que o Senhor seja o meu primeiro e o meu último pensamento. O avivamento está verdadeiramente no nosso coração quando Jesus é o nosso primeiro pensamento.
Sabe o que o diabo tem tentado fazer? Colocar na tua cabeça que o teu primeiro pensamento é a sua condição imigratória. Colocar na sua cabeça que o primeiro pensamento é as contas que você deve pagar. Colocar no teu pensamento os problemas, a família, tudo. Não, nós precisamos avivar esta obra e declarar: Senhor, o Senhor é o meu universo, o Senhor é o meu primeiro pensamento. Será que eu encontro alguém para adorar esse Jesus nessa noite? Aviva a tua obra no meio dos anos. Começa por um coração desejoso de adorar a Jesus. O maior problema da igreja é a frieza com que vivemos. A frieza no tratar com pessoas. Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Esta conta bate e fecha em qualquer lugar do mundo. Mas um crente carrancudo, cara fechada, sem educação, não bate essa conta. Pastor, mas tem dia que eu acordo muito mal. Eu sei disso, nós somos humanos. Mas parem um pouco para pensar, eu não vou gastar muito tempo. Pensa que um dia lá no trabalho, na sua família, você disse que Jesus mudou sua vida. A sua família, os seus amigos de trabalho, vê um dia você cantando: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. E a frieza no tratar com pessoas faz com que você não demonstre esse Jesus que você tanto prega. Será que tem alguém que concorda comigo que os tempos difíceis arrancam de nós a boa aparência? É difícil sorrir quando as coisas estão dando errado. É difícil tratar alguém bem quando o mundo inteiro está te tratando mal. Mas o que o mundo espera de mim e de você é que eles pisem em você, é que eles cuspam em você, é que eles chicoteiem em você, e você ainda assim se mantém na sua missão, porque há um fogo do Espírito no teu coração, na tua alma, dizendo para você: através da tua vida eu vou quebrar todas as coisas, através da tua vida a presença do Espírito estará com você. Eu sinto Jesus aqui. Nós vemos o tempo da corrupção. E é um assunto que brasileiro não entende nada, corrupção. Nosso país é exemplo de não ter uma corrupção. Nosso país é exemplo de educação. Nosso país é tão limpo, irmão, que você não vê um papelzinho no chão. Mas o problema é que nós nos deixamos nos corromper. Como, pastor? Quando você negocia com a sua própria consciência, dizendo: hoje eu estou triste, hoje eu não vou na igreja não. Não, aqui orar o quê? Não vou orar nada. Fecha o ciclo das 24 horas e você não viu Deus nem pela manhã e nem na viração do dia. Quando isso acontece, você se corrompeu. Abacuque está dizendo sobre isso, porque ele sabia que o povo ia sofrer, o povo ia passar um tempo difícil. E quando os tempos difíceis vêm, nós começamos a negociar aquilo que era inegociável. Eu não sou nostálgico. Hoje eu estou de terno e gravata porque eu quero estar aqui de terno e gravata. Não é uma roupa, não é um estilo que faz uma igreja ser X ou Y. Eu não sou nostálgico.
Mas eu sou de um tempo que os crentes chegavam na igreja antes da hora do culto. E não importa o movimento que tinha, dos obreiros, da música, não importa. Ele dobrava o joelho dele no chão. E um começava a orar: Jesus, traz salvação para o culto hoje. O outro começava a orar e falava: Jesus, te agradeço por estar aqui na tua casa. O outro começava a orar: ô Jesus, batiza alguém com o Espírito Santo na noite de hoje. O outro começava a orar e falava: Jesus, está muito difícil para mim, mas eu te adoro porque eu estou na tua casa. Eu já entrei em igrejas que não dá para se ouvir nenhum outro barulho a não ser o barulho da adoração durante a oração. E agora nós robotizamos todo o culto, ao ponto de que, se você não tem a cor da parede de um jeito, iluminação de outro, você é uma igreja que ficou para trás. Nós precisamos entender que não há problema nenhum se a luz estiver acesa ou apagada. Mal importa para Deus se a parede é azul, branco ou laranja. Não importa se estão tocando um fundo musical durante a pregação, ou se tem um pad que te leva a adorar a Deus. Nós precisamos olhar para o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que os anjos, ao olharem para Deus, eles começam a contemplar a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o sol da justiça e Ele ilumina toda a cidade. E quando os anjos começam a contemplar esta glória, eles não têm outra palavra a não ser: Tu és santo, 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 Tu és santo. Pastor, mas eu não estou no... E ele fala: olha, eu temia o Senhor. Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi ele quem escreveu: ora, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como receber avivamento sem ter sabedoria. Irmão, eu sou pentecostal até o tutano. Eu gosto
do movimento pentecostal, dos hinos de corim de fogo. Eu gosto disso. Mas, irmão, pular e rodar não é sinônimo de avivamento. Não foi, não é e nunca será. Pode acontecer um dia da glória de Deus invadir esta casa e você não saber o que fazer, cair no chão, levantar, pular. É porque a glória de Deus a gente não conhece. E quando ela vem, a gente manifesta com o nosso corpo. Tudo isso é normal. Mas tem gente que acha que se você ficar dentro de um culto falando glória, 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 você só vai irritar o irmão que está do seu lado, não vai fazer mais nada. Isso não é avivamento. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O culto mais avivado que eu participei até hoje tinha um caixão na igreja. Nós estávamos velando um diácono da igreja, o irmão Joel. Um irmão muito querido, homem humilde, homem de caráter ilibado. E todos os irmãos na igreja chorando. Um velório, com um caixão e morto dentro da igreja. Aí a Kênia pegou o microfone, filha dele, falou: olha, irmãos, eu não sei porque que os irmãos estão nesse culto tão triste. E eu vou sentir falta do meu pai. Mas eu vou fazer agora o que ele me ensinou a fazer. Adorar ao meu Deus, independente da circunstância. E a Kênia começou a cantar. Imagina a igreja vendo uma filha cantando a Deus, adorando a Deus. Literalmente em cima do caixão do pai. E isso ficou testemunhado no meu coração. Eu participei de um culto fúnebre que é mais avivado do que 90% dos cultos que eu fui. Na minha vida, eu tenho 37 anos e com uma semana, 15 dias eu já fui para a igreja e estou aqui até hoje. Mas nós nos esquecemos que Jesus morreu por nós. Nós acabamos de celebrar a Santa Ceia. Nós só celebramos a Santa Ceia porque Ele não está morto. Ele viveu até o terceiro dia. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo para todo sempre. Nós só celebramos o culto de domingo porque teoricamente era para se lembrar que na sexta-feira Ele foi crucificado. No sábado o mundo não sabia o que aconteceria, mas no domingo nasceu o Salvador para a glória de Deus. No domingo ressurgiu o Salvador para a glória de Deus. Se eu fosse você, eu adorava esse Jesus. Abacuque clama por avivamento. É preciso ter sabedoria para ter avivamento. Avivamento começa por um temor profundo pela palavra de Deus. Eu não tenho nada contra coach, irmão, nada. Só não me chame nunca para ir em legendário, que eu não vou. Meu pai me criou como homem. Meu pai me ensinou a servir a Deus, cuidar da minha esposa e das minhas filhas. Eu não preciso subir uma montanha com um monte de homem, ficar sujo de lama para depois voltar e falando que eu aprendi tudo isso. Não tenho nada contra. Quem quiser ir, good luck. Mas estão trocando a palavra de Deus por um monte de coisa. Não, vamos fazer uma reunião aqui só com o empresário da igreja. Eu ouvi de um pastor, eu não ouvi de cara mundano, não, eu ouvi de um pastor. Ele falou: eu não visito gente pobre, eu só visito os empresários. Evangelho não é troca de interesse, irmão. Eu sinto Jesus aqui. Eu ainda acredito no poder do avivamento do Evangelho de Cristo, que pega aquele que não é e faz ele se assentar entre os príncipes desta terra.
As pessoas podem apontar para você, para o seu passado e falar o que quiserem de você, mas hoje eles têm que olhar e dizer: Jesus fez uma grande obra nesta vida, e não foi a sabedoria de um homem, não foi o diploma de alguém, o que transformou a vida é o poder da palavra. É preciso ter temor profundo pela palavra de Deus. Busque conhecimento. Estude em Harvard. Se forme em todas as teologias que existem no mundo. Mas não troque a palavra. A palavra é maior do que qualquer MBA. A palavra é maior do que qualquer pós-graduação. A palavra é maior do que qualquer mestrado. A palavra é maior do que os mestres. A palavra é maior que os pastores. A palavra é maior que a igreja. A palavra é maior do que os homens. A palavra de Deus é ela quem muda a nossa vida. É ela que disse: haja luz, e a luz apareceu por causa do poder desta palavra. É engraçado que Abacuque não pede bênção material. Na oração do capítulo 3. Se estiver doendo, fala glória a Deus que passa. Ao invés de pedir dinheiro para Deus, Abacuque pediu o derramamento de Deus sobre o povo. Eu tenho pensado muito sobre a vida na América. Lógico que não de forma geral. Mas na grande maioria dos casos, tinha um boneco lá no JFK, ou lá no aeroporto de Orlando, ou aqui no Dallas. É assim que fala? Quem é um bom americanês aí para falar para mim? Tinha um boneco lá balançando o dólar. E que foi o que te chamou a atenção mesmo aqui neste país. Só que no máximo, com um mêsinho que você estava aqui, você viu que esse... Às vezes eu vou trabalhar com o Guilherme e pensa num trabalho difícil. Trabalha muito e ganha pouco. E aí quando eu estou fazendo a maior força lá, ele e o Mateus morrem de rir, que eu falo: ô, dolinha, é difícil de ganhar. É difícil de ganhar esse dólar. Tem alguém que está ganhando dólar fácil aqui? Levanta a mão. Que aí eu vou trocar, irmão. Vou fazer você dar uma palestra para nós aqui. Quem está fazendo dólar de maneira difícil? Levanta a mão. Sabe quando vai ser mais fácil? Quando nós estivermos avivados. Porque aí a nossa atenção não está no que é material. Abacuque, quando vai clamar por uma nação, ele não fala: Senhor, nos dá o sustento, porque Deus já vai dar o sustento. Abacuque não diz: Senhor, nos dá as nações, porque Deus já nos deu as nações. Abacuque não diz: Senhor, eu quero ser o homem mais rico do mundo, porque dinheiro no mundo nenhum pode comprar a salvação. Abacuque faz a oração certa e diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O grupo de louvor já pode subir para cá. E quando Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz ela ser conhecida. Irmãos, com muito temor e com medo. Eu tenho medo de poucas coisas, mas o que eu vou dizer aqui eu digo com medo. Mas se você não for um pai e uma mãe avivados,
a igreja tem dias contados. Não se iluda. Os seus filhos não serão crentes. Não se iluda. Os seus filhos não se importarão com a obra de Deus. Não se iluda. Os seus filhos não vão ser pregadores. Os seus filhos não serão missionários. Os seus filhos sequer irão à igreja. Porque nós perdemos esse desejo. Eu sei que é difícil também você juntar ali com a sua família para assistir um filme, e não tem nada errado nisso. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que existe tempo determinado para todas as coisas. Assistir um filme com seus filhos é muito bom, muito legal. Faça toda semana, todo dia, se você puder. Mas eu quero que você lembre aqui hoje, qual foi a última vez que você reuniu sua família para orar? Não por alguém, irmãos. Eu não estou falando de trabalho na igreja. Eu estou falando de avivamento, de desejo por Deus. Isso é algo que Deus tem gritado no meu coração. E eu preciso dizer a verdade no púlpito da igreja. Eu tenho sim vontade de ter uma igreja grande. Eu tenho sim vontade de ser um pastor conhecido. Eu tenho sim vontade de ter todas essas cadeiras ocupadas. Mas essas vontades não podem ser maior do que conhecer o nosso Deus todos os dias um pouquinho mais. Eu sinto a presença de Jesus aqui para dizer para você: se você ganhar muito dinheiro neste país, se você se tornar uma referência para os brasileiros aqui em Maryland, mas você não tiver a presença de Deus, de nada vai valer. Nós precisamos ter desejo por Deus. Nós precisamos desejar a sua presença. Eu não estou falando de santarrice. Eu não estou falando de você só falar o crentez por aí onde você vai. Nós temos um idioma próprio. Eu não estou falando de você andar com a Bíblia 24 horas por dia. Nós tivemos um exemplo aqui muito recente. E todas as vezes que eu olhei o Alan em qualquer lugar com a Bíblia na mão, eu sentia no meu coração e eu falava para mim mesmo: este menino está desejoso pela presença de Deus. Eu sou neto de um homem que não sabia falar bem. Eu, pela graça de Deus, falo mais ou menos mais de um idioma. O meu avô não teve nenhum diploma na vida. Mas um dia um homem cego veio até o meu avô e falou: Pastor Francisco, eu quero ver. O meu avô disse a ele, falou: eu não tenho nada, meu filho. Mas a Bíblia que eu prego, ela diz que o meu Jesus tem poder. Eu vou orar por você e você vai ver. Este homem, alguns anos depois, começou a trabalhar com telhado. E toda vez que eu passava com o meu avô na rua, o meu avô falava: filho, olha ali, aquele homem era cego, mas Jesus curou ele. O meu avô passou uma vida trabalhando à noite. E quando ele se aposentou, ele dobrava os joelhos na mesma hora que ele trabalhava. E ele dizia: Senhor, para o homem eu trabalhei de madrugada, e para o Senhor eu vou buscar o Senhor todas as madrugadas. O que está faltando de mim e de você, irmãos, é o desejo pela presença de Deus. Abacuque sabia que Deus era poderoso para fazer de novo e de novo e de novo. A história vai contar muitos homens que sozinhos
foram responsáveis por um grande avivamento. A exemplo de Dwight Lyman Moody, em que o seu pai falece, e ele fica responsável ali, por ser um dos irmãos mais velhos, em cuidar da casa, e um dia ele recebe a visita do Espírito Santo, e ele fala: mamãe, eu também tenho que ir, Deus vai cuidar da senhora, mas eu preciso ganhar a América para Jesus. Ninguém investiu nele, ninguém deu 1 milhão para ele começar, ele só tinha uma voz, uma promessa e uma palavra, e este homem ganhou milhões de almas para Jesus. Outro nome muito famoso no meio dos teólogos é John Wesley, que ficava dias estudando para pregar uma palavra. Ficava meses trancado no seu quarto, orando, que está exposto para visitação lá na Inglaterra. E a marca do chão tem as marcas dos joelhos dele, de tanto que ele orou ali. Eu tive a alegria de ter uma cópia aqui no Museu da Bíblia, quando Billy Graham morreu. E foi lá que eu li essa história, que o Billy Graham foi com uma excursão de americanos para conhecer os acervos de John Wesley. E ele, ainda adolescente, dobrou seus joelhos no mesmo lugar que John Wesley orava. E ele dizia: Dear Lord, do it again. Senhor Deus, faça de novo. Faz de novo. Faz de novo. Porque nós nos escoramos na tua palavra, Deus. A carta, na verdade, aos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esta oração ainda é válida nos dias de hoje. Deus não foi um Deus especial para Moody, Deus não foi um Deus especial para John Wesley, Deus não foi um Deus especial para o menino Billy Graham. Deus é o mesmo, mas o que mudou a vida destes homens foi a oração que eles fizeram. Eles tinham desejo por Deus. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus deixou uma ordem e disse: vocês receberão virtude do Espírito, para que a obra não fosse apagada. Nós já vamos terminar o nosso culto, mas quando eu terminei esta mensagem, foi quando Deus falou para mim que eu deveria dedicar o mês de março para o avivamento. Se você tiver muitas tarefas para fazer, você já está dispensado e abençoado, em nome de Jesus. Mas se você é alguém assim como eu, que deseja ver o avivamento, não numa igreja, não na cidade, não no país, mas em mim. Eu quero ver o avivamento em mim. Eu quero conhecer o Deus que eu prego. Eu quero poder cantar que é por Ele, para Ele. Quero cantar isso, mas eu quero que seja uma verdade.